Olá, alunos do 7º ano. Eu sou o professor Alexandre, de Geografia. Espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos falar a respeito do sistema capitalista, que é uma forma de organização econômica que os países podem adotar, que a gente vai trabalhar um pouco melhor o que significa, e falar também a respeito da produção, circulação e comercialização de mercadorias. Então, para a gente iniciar esse nosso encontro, vamos tratar um pouquinho de alguns temas que vão aparecer na nossa videoaula de hoje. E o primeiro deles, como a gente já adiantou, é o sistema capitalista e uma outra fase do capitalismo chamada de mercantilismo. Vamos falar também sobre os vários setores da economia, como é que ela se organiza, da produção e o consumo de mercadorias e sobre os meios de transporte, né? Quais são os meios de transporte, como é que eles atuam nessa circulação e distribuição das mercadorias. E na primeira parada desse nosso encontro, a gente vai tratar justamente desse sistema que é o capitalismo. Até a chegada desse sistema, do sistema capitalista, os países se organizavam de maneiras variadas. O dinheiro já existia, né? Para quem já teve contato com livros mais antigos, até as histórias bíblicas, a moeda ela já aparece na história humana antes do século XV, que é quando o capitalismo se inicia. Mas haviam outras formas de negociação. O escambo, que quer dizer troca, ou seja, um produzia uma mercadoria e trocava por aquilo que ele não possuía. A relação com quem fazia, com o trabalhador, podia ser de servo ou de escravo, e isso vai mudar no sistema capitalista. O objetivo, né, o que se produzia, para que servia? Era só para consumo, era para negociar, né, nessa troca, enfim. A maioria dos sistemas, até o capitalismo, ou eram feudais, que era muito comum na Europa e algumas partes da Ásia, ou mesmo de escravidão, uma relação de escravidão. Então, quando chega ao século XV, depois de 1400, o sistema capitalista ele nasce, ele surge entre os comerciantes. E aí a gente, se for olhar as características do sistema capitalista, elas são o dinheiro como sendo o principal meio de troca. Como a gente falou, nem sempre foi só o dinheiro, mesmo que ele já existisse, mas havia outras formas de negociação, de trocar, de negociar aquilo que se tinha e aquilo que se desejava. Mas a partir do século XV, o dinheiro passa a ser a principal moeda de troca, o principal meio de transação comercial. O lucro é o grande objetivo. É claro que se poderia produzir para si, mas o principal propósito de ter uma mercadoria era para vender, para obter lucro, para ter o dinheiro na mão. O trabalhador passa a ser assalariado, não que até hoje não existam relações servis e até mesmo a escravidão, o que é contra a lei, inclusive. Mas o que impera, o que prevalece desde o início do capitalismo até os dias de hoje, é a relação de trabalho assalariado. Você vende a sua mão de obra para um patrão que te paga com dinheiro, pelo aquele seu tempo de trabalho, para que você, com o dinheiro, adquira as coisas que você precisa. E as propriedades são privadas, são particulares.
Por que a gente está chamando atenção para isso? Porque no período pré-capitalista, ou seja, antes do capitalismo, aconteciam situações de comunas num território, né, numa terra. Ela poderia ser explorada por diversas famílias que produziam ali em consórcio, né, em cooperativa, para fornecer para o seu senhor e para se abastecer. Então, eles não eram proprietários da terra. Eles exploravam como uma concessão, uma permissão. A partir do sistema capitalista, a propriedade passa a ser negociada. Então, a casa, o sítio, a fazenda, o navio, os animais, todos são propriedades de um dono, passam a ser de uma pessoa, ou de alguns, né? Quando tem uma sociedade. E aí, dentro do sistema capitalista, no seu início, lá no comecinho, existe um período chamado de mercantilismo, que pelo nome a gente já começa a entender que tem a ver com mercado, né? É um comércio. Então, é justamente o início do capitalismo, né? Voltando lá, falando com o século XV, perdão, o mercantilismo foi a etapa inicial aonde o comércio era feito indo até os locais aonde tinha uma fonte de matéria-prima para vender uma determinada mercadoria, ou o mercado consumidor, que são as pessoas que iriam consumir aquela mercadoria. Então, o Brasil é descoberto nessa época, né, século XV, em 1500, 1500 e alguma coisa, já começa o século XVI, aonde as viagens, na verdade, eram para chegar até as Índias, para pegar temperos, tecidos, e vender na Europa. Essas viagens comerciais entre os lugares eram financiadas pelos reis, pelos monarcas, né, os donos da coroa, porque eram viagens muito caras, perigosas, que por vezes passavam por lugares desconhecidos. Então, quem financiava essas viagens, os navios, os marinheiros, os suprimentos para a viagem, eram os reis. Mas com que propósito? Né? O que ele desejava financiando essa viagem? Ter lucro. Só que nesse início do capitalismo, o que se vislumbrava, o que se imaginava como lucro, era acumular metais preciosos, ouro, prata. Então, esses metais, quando eram descobertos nas colônias, né, como o Brasil foi uma colônia de Portugal, por exemplo, e todos os nossos vizinhos aqui da América Latina foram colônias da Espanha, quando era encontrado metal precioso, isso era levado para o país de origem, para a matriz, né, lá para a metrópole, para poder ser acumulado, porque um país rico era um país que tinha muito ouro, muita prata, diamantes, né, pedras preciosas. Então, era conhecido como metalismo, essa política de acumular riquezas em forma de metal para poder ter influência sobre os outros países, poder comprar armamento, pagar soldados, financiar o seu reinado, o seu império. E ter uma balança comercial favorável. Isso era super importante nessa época. Só que aí a gente tem que tentar entender o que significa balança comercial. A balança comercial é a diferença entre compra e venda. Um país, quando exporta, ele está vendendo para outros países. Quando o país importa, ele está comprando de outros países. E isso
sempre aconteceu desde o início do capitalismo. Lá. Só que nesse iniciozinho, lá no século XV, o que se desejava era vender mais do que comprar. Isso era fundamental. Juntar metais e ter mais vendas do que compras. Porque aí a balança, essa balança entre compra e venda, sempre seria positiva. E isso era enxergado como sendo de suma importância para que um país, ou um reino, né, um império, estivesse bem das suas finanças. Isso, com o tempo, foi se modificando, porque, passado o século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, estamos no século XXI, hoje, o sistema capitalista, que é o nosso sistema, que é o sistema ao qual o Brasil faz parte, por exemplo, e praticamente todos os países do mundo, existem outras formas de negociação, que às vezes nem envolve dinheiro. O cartão de crédito, que todo mundo deve conhecer, é um pedacinho de plástico que você passa em uma máquina, que tem lá um chip, aonde o crédito sai de uma conta e vai para outra. A gente negocia, a gente manipula, mexe com o dinheiro de uma conta corrente através do seu cartão do banco, sem precisar tocar no dinheiro. Então, com o tempo, o próprio dinheiro, que lá no início do capitalismo era super importante, ele foi perdendo sua função, porque ele foi se transformando, inclusive numa coisa não física, né? Que não precisa nem ser tocada. Ele passou a virar um crédito. Antes disso veio o cheque, que hoje quase não se usa mais, não era dinheiro, era um pedaço de papel que você colocava o valor que você queria transferir de uma pessoa para outra, e isso viraram formas de negociação. O capitalismo foi evoluindo, foi se modificando. Essas características que a gente viu aí no mercantilismo. Agora, com o capitalismo, vendo até os dias de hoje, uma coisa é fundamental e nunca mudou, que é o negócio, a compra e a venda. E aí vem uma grande pergunta, né? Como é que funciona esse processo? Produção, circulação e consumo de mercadorias. Você já pensou nisso? De onde vêm as coisas que nós compramos? De onde que elas saem? Como elas são produzidas? Então, já adiantando a primeira pergunta, o que é produção? Refere-se a qualquer tipo de atividade destinada à fabricação, elaboração ou obtenção de bens e serviços. Então, produzir uma mercadoria é construí-la, é transformar alguma coisa mais rude em uma coisa mais elaborada para que ela seja negociada, para que ela seja vendida. Então, essa produção da mercadoria, ela é fundamental. Se lá no passado, no início do capitalismo, eles pegavam os temperos que eram cultivados lá nas Índias, que eram coisas exóticas, isso era embalado, armazenado para se vender no comércio europeu. Então, havia uma produção de temperos para negociação. A fiação para fazer tecido. Então, existe todo um processo de produção do tecido, dos alimentos, das ferramentas, dos utensílios, das joias, e por aí vai, né? Mas seguindo. Como a gente estava falando, como essa produção acontece? Ela vai acontecer saindo de uma etapa para outra. Existe o que a gente chama de cadeia produtiva. Então, o que a gente está chamando aqui de setor primário são
as atividades ligadas à agropecuária e à mineração. Então, toda atividade que está ligada direto à natureza, que planta, ou que cria animais, ou que extrai algo que a natureza produziu, a gente vai chamar isso de setor primário. Então, vão entrar aí as produções de vegetais, a criação de gado, de aves, de porco, e a própria mineração, a extração de minérios da terra para que eles sejam transformados numa mercadoria. Às vezes a gente não pensa, né, porque somos mais usuários do que produtores, então às vezes a gente não pensa muito como é que as coisas vieram parar na nossa mão, de onde elas vieram. Mas o telefone celular, que pode ser que você esteja usando ele agora, nesse instante, para me ver, ele é basicamente feito de minerais. Minerais dos mais variados, mas tudo que compõe um aparelho de telefone celular é feito de minerais. Da tela, que entra vidro, que é feito de sílica, das conexões, do circuito impresso, dos fios, da solda, tudo isso é mineral. Ah, mas tem plástico, tem muito plástico. O plástico é feito de petróleo, que é um mineral também. Então, o aparelho de telefone celular, que é uma coisa de alta tecnologia, né, é um avanço dos nossos tempos, é um produto que, na sua origem, tem matéria-primas que saíram lá da Terra, do interior do planeta. Como sai lá da natureza, esse primeiro momento é chamado de setor primário. Aí, esse material, essa matéria-prima, vai ser transformada lá no setor secundário, que são as fábricas. São as atividades ligadas a indústrias e fábricas. Então, o telefone vai ser montado, criado no setor secundário, a partir da matéria-prima que saiu lá da natureza. E para chegar na nossa mão, quando a gente vai até a loja comprar, aí é o que a gente chama de setor terciário, porque são as atividades ligadas ao comércio e à prestação de serviços. Então, qualquer serviço que alguém faça em troca de um pagamento está no setor terciário. A compra e venda de mercadorias, que é o comércio, está no setor terciário também. Então, a produção, transformação e comercialização é o que a gente chama de setores da economia. Eu sei que isso às vezes não parece muito com aula de geografia, mas é importante que a gente entenda isso para chegar no próximo passo, que é o que é uma mercadoria. Só que isso vai ficar para o nosso próximo encontro. Eu fico por aqui, fiquem bem, protejam-se, e no próximo encontro a gente continua essa nossa conversa. Ok? Um abraço para todos.